Os portais de governo na internet são considerados um dos canais mais importantes para a prestação de serviços públicos e para a interação com os cidadãos. Muito além de um mero cartão de visitas, esses canais devem permitir o exercício da cidadania e o aperfeiçoamento da democracia. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e as nossas convidadas são a professora da FGV Online, Paloma Maria Santos, e a professora da Unesc, Marciele Berger Bernardes. Sejam bem-vindas ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Obrigada. Obrigada pelo convite, Gutierrez. Professora Paloma, então você acabou de cursar um doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e a sua tese foi justamente sobre esse assunto, né, sobre os portais do governo na internet. Como é que surgiu a ideia de trabalhar sobre esse tema? Na verdade, a gente vem observando aí um grande movimento em função do aprimoramento da democracia e muitas normativas que vêm surgindo com relação à transparência e abertura de dados governamentais. Essa foi uma das motivações que levou a gente a desenvolver o trabalho nessa temática, né? E também porque nós fizemos uma pesquisa, uma revisão sistemática para buscar identificar indicadores, métricas sistemáticas para avaliação da democracia em portais de governo. E vimos que, na verdade, o número de pesquisas nesse assunto é bastante escasso. Então, motivou a gente realmente a fomentar e desenvolver a nossa tese nessa área. Como é que foi o desenvolvimento desse estudo? Quanto tempo levou o estudo? Na verdade, o estudo levou 4 anos, né, do começo até o final, que é o tempo do doutorado em si, né, mas foi mais concentrado aí no último ano. Nós observamos na literatura uma grande confusão conceitual que existe com relação à temática da democracia eletrônica. Então partimos, como nós gostaríamos de medir ela nos portais de governo, nós partimos fundamentalmente do conceito que a gente queria medir. Então empreendemos depois aí todo um esforço para decompor esse conceito em dimensões, indicadores e especialmente variáveis que pudessem ser verificadas empiricamente. Então fizemos uso aí de algumas ferramentas da engenharia do conhecimento, da engenharia e gestão do conhecimento, que nos ajudaram a explicitar o conhecimento por trás da democracia eletrônica. No final do conceito que nós utilizamos para a democracia eletrônica, que abrange além do uso das TICs para aumentar a participação cidadã nos debates e decisões governamentais, também ampliar a accountability na gestão pública, desse conceito nós chegamos em 79 variáveis. Essas variáveis elas foram validadas tanto teórica quanto empiricamente. Teórica por um grupo de especialistas, que nos ajudaram nesse processo, e depois empiricamente quando elas foram efetivamente aplicadas a 15 portais de governo. Foi um trabalho bem minucioso, então. Sim, foi um trabalho bem minucioso que gerou uma grande quantidade de dados. Exatamente. A professora Marciele ministra uma disciplina, então, na Unesc, que orienta projetos de iniciação científica sobre os portais do governo na internet. Qual a importância dessas novas tecnologias, da utilização dessas novas tecnologias na relação entre o governo e a sociedade? Então, Gutierrez, essa pesquisa teve início em 2009, quando eu iniciei meu mestrado aqui na Federal de Santa Catarina, e a temática que eu abordei foi exatamente essa, que tratou da avaliação de portais dos executivos municipais. Inclusive, fruto disso, eu tive a minha dissertação foi publicada como livro, e após isso eu e a Paloma desenvolvemos outros trabalhos avaliando os portais dos tribunais de contas e também dos executivos municipais da região sul do Brasil, no que concerne a Lei de Acesso à Informação. Com base, então, nessa experiência, eu tenho desenvolvido pesquisas na universidade, do extremo sul catarinense, avaliando exatamente o impacto das tecnologias agora também no âmbito do Poder Judiciário. Com relação os impactos e a questão das cidades, como utilizar isso para aprimorar a democracia também nas cidades, a gente tem constatado que é uma realidade. Muitos futurólogos, como Alvin Toffler, já na década de 80 previam isso e hoje isso tem se tornado uma realidade. Todos nós, a maioria são usuários de smartphones, então nós somos produtores de dados. Esses dados também são usados pelos nossos governos. E nessa relação, os governos então passam a coproduzir, a partir de informações que nós, usuários, criamos, políticas públicas. Então, nessa temática do uso das tecnologias pelas cidades, vem vindo à tona uma terminologia que se chama cidades inteligentes, que consiste no uso
dessas tecnologias para aprimorar a questão de saúde, de segurança, de educação e também o que perpassa as nossas pesquisas, é o governo e a questão da transparência. Quer dizer, além de ter acesso às informações, os cidadãos também podem contribuir na produção de políticas públicas por meio dos portais do governo na internet. Exatamente, essa é a grande palavra-chave das nossas pesquisas, coprodução. É coprodução desse bem público, coprodução de políticas públicas. É nessa perspectiva que se insere e ganha corpo a temática da democracia digital. Professora Paloma, e como é que nós estamos hoje nesse assunto? Como é que os governos estão trabalhando os portais na internet? A gente vê pelos resultados que nós encontramos na pesquisa que ainda não é dado a ênfase que deveria ser dada aos portais de governo, né? Eles não são meros canais de comunicação, eles devem ser vistos, como você mesmo comentou, como mecanismos para o cidadão poder exercer a sua cidadania e também aperfeiçoar a democracia. Né, para ter uma ideia geral, das 79 variáveis que nós avaliamos nos 15 portais, apenas 7 delas foram convergentes para todos eles. Então, existe uma disparidade aí bem grande entre os portais que foram avaliados. Né? De maneira geral, os portais apresentaram, em média, 40% de atendimento às variáveis propostas. Né? Com relação aos estados, o estado de São Paulo foi o disparado, o que melhor se saiu, com 50% de atendimento aos dados, seguido do Distrito Federal com 39%, Santa Catarina e Rio de Janeiro com 38% mais ou menos, e o Paraná com 35%. Em termos de poderes, porque nós avaliamos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, o Executivo foi o que apresentou o maior número de variáveis. Né? E também nós fizemos um cruzamento bastante interessante das variáveis de promoção à democracia eletrônica com as práticas e processos de gestão do conhecimento, entendendo aí que essas variáveis elas ajudam a promover também a gestão do conhecimento dentro dos portais. E o que observamos, e até isso eu apresento no resumo da tese, é que os portais hoje, infelizmente, funcionam muito mais como bancos de conhecimento do que efetivamente criam oportunidades para que o cidadão possa criar e coproduzir junto aos governos. Né? As iniciativas ainda são bastante tímidas, mas pelo menos já temos aí alguma coisa startada. Certamente estamos longe da excelência, mas estamos no caminho. Com certeza. E por que o Executivo normalmente oferece mais informações nos portais da internet? Por que os outros órgãos não conseguem acompanhar? Dizem, existe uma explicação para isso? Pois tem muitos autores que constatam, até a gente trabalha isso em um dos nossos livros, que o executivo é o poder mais próximo ao cidadão. Então, que se espera que efetivamente ele tenha mais iniciativas que possam aí estar aproximando o Normalmente ele é mais cobrado pelo cidadão. Ele está mais próximo, ele é mais cobrado, ele é mais visível, né? A questão da prefeitura está perto, o governo está perto. Então, por isso que ela, e aqui refletiu nos resultados que ele foi o poder que apresentou melhores resultados. Com relação aos níveis de poder, às prefeituras, aos estados e à União, qual desses níveis, né, qual desses entes federativos está mais bem preparado na internet? Na verdade, a pesquisa que nós fizemos na tese, ela foi toda no nível estadual. No nível estadual. Né? Mas nós já fizemos outras pesquisas e também em nível estadual, que foi da Lei do Acesso à Informação, e comparativamente acreditamos que o Executivo Federal é o que tem mais condições, tanto financeiras e tecnológicas, para estar preparado, né? Quando comparado com o federal e o municipal. Né? Então, o municipal sempre tem um pouco mais de dificuldade pelos trâmites locais e o federal é aquele que tem mais condições. Mas a pesquisa, nesse caso, foi feita a nível estadual. Está certo, então eu vou pedir um pequeno intervalo então e a gente volta em seguida a falar sobre os portais do governo na internet. Até já! Estamos de volta, hoje falando sobre os portais de governo na internet. Nossas entrevistadas são a professora da FGV Online, Paloma Maria Santos, e a professora da Unesc, Marciele Berger Bernardes. Professora Marciele, a gente fala muito sobre democracia digital e democracia eletrônica quando se fala dos portais do governo na internet. Existe diferença entre esses dois termos? Que diferenças são essas? Então, desde quando nós começamos os nossos estudos
na Universidade Federal de Santa Catarina a partir de 2009, esse foi um grande questionamento meu e da Paloma. Qual terminologia adotar? Porque na doutrina a gente achou muitas, e não existe uma unanimidade com relação a isso. Então nós encontramos, por vezes, a questão da democracia eletrônica, outros abordando o mesmo tema falando sobre teledemocracia, outros comentando sobre e-democracia e também a democracia digital. Todos fazem parte de do mesmo guarda-chuva, por assim dizer, que se refere à incorporação das tecnologias no processo democrático. Agora, a grande diferença vai recair exatamente na matriz teórica que cada um desses autores se filiar. Se for um modelo de democracia participativa, um modelo deliberativo ou uma democracia direta, daí quem vai falar agora das ágoras digitais, mas no nosso estudo é sempre comum essa linha de que nós estudamos as tecnologias enquanto instrumentos para aprimorar o modelo democrático que nós temos, então o modelo representativo. E a partir disso, como essas tecnologias podem ser agregadas para aprimorar o nosso modelo democrático e complementando o que foi falado no bloco anterior, do cidadão vir então a utilizar essas ferramentas para ser um coprodutor do bem público. E qual desses termos se adequa melhor ao nosso modelo de democracia? Então, eu adoto a designação democracia digital, pois eu entendo que seria a mais adequado, né? E alguns teóricos também costumam chamar, a própria Paloma tem usado na tese dela, democracia eletrônica, mas os dois no mesmo sentido, do modelo que vem utilizar as tecnologias como ferramentas e não substituir o modelo democrático que a gente tem. A professora Paloma, na tese de doutorado, verificou aí muita diferença entre os portais eletrônicos dos diversos órgãos de governo. Existe alguma orientação ou alguma cartilha que os órgãos possam seguir para a implantação desses portais? Essa é uma boa pergunta, ou ainda Gutierrez. Isso é muito incipiente? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, assim, o que a gente observa, a gente fez avaliação não só na tese, mas há muitos anos a gente já vem avaliando portais e o que a gente observa é que realmente não existe um padrão, né? Cada portal, cada entidade, seja municipal, estadual ou federal, eles seguem aquilo que a entidade acredita como verdadeiro. Por mais que existam cartilhas, né, do governo federal, cartilha de usabilidade e acessibilidade, segurança e privacidade, a cartilha de codificação, a própria cartilha de acessibilidade do EMAG, que é muito visitada, não sei se é por desconhecimento das entidades ou porque efetivamente cada uma quer fazer o que quer, né? Existem as cartilhas, mas elas não são na sua totalidade seguidas, né? Até um dos livros aí que nós trouxemos, que é uma avaliação que nós fizemos dos portais dos tribunais de conta, nós avaliamos se essas cartilhas estavam sendo seguidas pelos portais dos tribunais. A gente vê que também existe uma disparidade muito grande. Alguns seguem 15%, outros seguem 20%. E as cartilhas já são antigas, né? Tem cartilhas de 2008, cartilhas de 2009, que ainda não foram postas totalmente em prática. Na sua tese, você propõe um modelo de avaliação dos portais eletrônicos, né? E também uma forma de aprimorar esses portais. Como é que o gestor público ele pode encontrar, então, na sua tese, uma forma de avaliar o portal do órgão do qual ele trabalha e melhorar esse portal? Eu acho que uma das grandes contribuições que a tese deixa é um instrumento de pesquisa, né, que foi validado tanto teórica quanto empiricamente, que o gestor ou o pesquisador interessado ele pode utilizar, está disponível na tese, né, para fazer uma avaliação de um portal de governo, seja do seu portal de governo como entidade ou de um portal de governo que ele esteja interessado. Né, o instrumento de pesquisa ele reúne as 79 variáveis, cada uma foi transformada em pergunta, né, eles são muito autoexplicativos, e ele pode verificar o grau de promoção que aquele portal tem com relação à democracia eletrônica. É basicamente um checklist, né, onde ele vai conferindo cada uma das variáveis que estão ali e ele pode verificar onde e quais são os pontos que ele precisa melhorar efetivamente. Professora Marcele, tanto você quanto a professora Paloma participam de um grupo de estudo na Universidade Federal de Santa Catarina que avalia esses portais eletrônicos aqui no estado. Você poderia citar alguns modelos de excelência que a gente tem aqui no estado com relação a esses portais eletrônicos? São muitas experiências que a gente poderia citar. Desde quando começamos a estudar essa temática,
éramos tidos como visionários. E hoje esses modelos eles começam a aparecer no nosso dia a dia. Então, algumas experiências que eu gostaria de citar a nível nacional, que podem ser replicadas a nível do estado e a nível de município também, pode ser o caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, que no final do ano passado ela usou da plataforma do aplicativo Waze e coletou dados dos usuários, e então elas recebiam em média por dia 75 mil informações a respeito da situação do trânsito na cidade. E a partir disso eles colocaram 20 relógios digitais na cidade, informando as ruas, as vias que teriam acesso a tais pontos da cidade que poderiam ser usadas pelos usuários. Como alternativa. Como alternativas, rotas alternativas. Então, uma questão de mobilidade urbana, que é um tema da hora para nós discutirmos aqui em termos de Florianópolis, é uma questão muito interessante. Outra temática que vem sendo aplicada, recentemente o MEC fez uma chamada pública, uma consulta pública com relação aos diretores de escolas para a questão da como melhorar a participação do diretor das escolas. Agora ele fez uma chamada do ProUni. Então, essa no setor da educação, uma consulta pública recebendo informação dos usuários. Com relação ao Marco Civil, legislações, Marco Civil da Internet e a Lei de Proteção de Dados, que estão em abertas para consulta pública, que o cidadão pode ir lá interagir e ajudar no processo de elaboração de lei. Então, até o dia 13 de abril, qualquer usuário pode acessar o portal e construir, ajudar na elaboração da lei, que depois vai ser encaminhada para outras etapas para os nossos representantes debaterem as nossas propostas. Esses são exemplos clássicos, esses são exemplos práticos de democracia digital. Existem muitos portais eletrônicos de governo na internet, praticamente cada governo, ou cada agência, ou cada setor do governo tem o seu. Esses portais, eles atuam de forma integrada ou ainda precisa melhorar essa questão da integração entre esses portais? Então, o que a gente constatou, e é linha comum na minha pesquisa e na Paloma também, é que cada um, no âmbito dos executivos nós poderíamos falar, né? É que cada um ele tem adotado uma estratégia de implementação dos seus portais. Diferente. Não existe ainda uma interoperabilidade, uma ligação dos dados. Há questões, acredito que de segurança pública isso já é mais real, mas no âmbito dos executivos não. Então, o que a gente vai constatar, no que tange, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, alguns executivos tampouco possuem o portal. Estão descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que desde 2009 obriga a disposição das contas em portais, e já a Lei de Acesso à Informação. Então, não possuem sequer um primeiro grau de democracia digital, que seria estar na rede, se é que isso pode ser chamado de democracia digital ou eletrônica. Seria a primeira etapa de governo eletrônico, que seria a administração incorporar as tecnologias e estar na rede. E tem se valido disso, no caso, aqueles que estão na rede, muitos se valem dessas tecnologias subaproveitando-as, ou seja, usando-as como meros murais de recados. Ou descarregando lá dados brutos, sem decodificá-los. Então, dificulta tanto o acesso para os acadêmicos, que possuem algumas informações, quanto mais para o cidadão que vai lá buscar essa informação. Como o grande tema nessa sociedade, por que sociedade informacional, que é um termo que eu gosto de usar muito? Porque nós temos muita informação, mas uma coisa é dispormos de informação e outra coisa é conseguirmos agregar elas e transformar essas informações em conhecimento. Com certeza, a forma como essa informação é disposta também é muito importante, para que o cidadão possa compreendê-la. Do contrário, o cidadão não vai interagir e construir juntamente a política pública. Exatamente. Infelizmente o tempo do programa chegou ao fim, o assunto aí rende aí muito tempo, até mais do que um programa, mas somos obrigados a terminar. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje e parabenizo pelos trabalhos. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de trazer essa discussão ao programa de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.